Jorge Messias vive na expectativa de ter a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal enviada ao Senado. Repórter André Anelli mais uma vez aqui com a gente. O presidente Lula já encaminhou a mensagem à CCJ. O Jorge Messias continua aguardando nessa novela que não acaba, meu caro André Anelli. Pois é, Tiago, é uma novela que não acaba, mas agora já se encaminha realmente para o final. O presidente Lula garantiu, por meio da assessoria aqui no Palácio do Planalto, a Advocacia Geral da União, a AGU, também confirmou que, sim, o envio da mensagem de indicação oficial de Jorge Messias será nesta terça-feira. Até o momento, pelo menos por enquanto, esse envio ainda não foi feito. O Senado também não confirma o recebimento dessa mensagem, mas já há uma garantia por parte aqui do Palácio do Planalto e também da AGU nesse sentido. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Otto Alencar, já afirmou que após o recebimento desse envio especial, então, aqui do Palácio do Planalto, dessa mensagem que oficializa o nome de Jorge Messias como indicado para o Supremo Tribunal Federal, o prazo é de 15 dias para que seja agendada a sabatina na comissão. Logo depois, então, existe a expectativa de que no mesmo dia, caso haja a aprovação de Jorge Messias, esse nome seja votado diretamente no plenário, onde são necessários 41 dos 81 votos favoráveis, então, para a indicação do presidente Lula. A gente destaca que essa indicação foi feita de forma não oficial em novembro do ano passado, um mês depois, aproximadamente, que Luiz Roberto Barroso pediu a aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. Desde então, o presidente Lula fez essa indicação de forma não oficial, chegou a ser publicada no Diário Oficial da União, mas a mensagem que acaba externalizando, então, a vontade do Palácio do Planalto em indicar um determinado nome ainda não havia sido enviada, justamente porque o presidente Lula deu mais tempo para que Jorge Messias virasse votos a favor dele e conseguisse, então, a aprovação com o mínimo necessário de 41 votos no plenário da casa. A avaliação do Palácio do Planalto é que esse número já foi atingido, inclusive um levantamento recente do site Poder 360 aponta que 25 senadores de forma pública já dizem então que vão votar a favor de Jorge Messias, o que resta outros 16 votos para serem atingidos, mas não necessariamente os demais que não se manifestaram não iriam votar contra ele porque apenas não quiseram tornar público então o seu voto. O Palácio do Planalto ganhou confiança em relação a essa indicação e agora então fica a expectativa de entre hoje ou amanhã no máximo essa mensagem ser encaminhada ao Senado. Tiago. Pois é, a expectativa foi grande hoje durante todo o dia, mas ficamos nesse aguardo. O André Anelli nos informou, nos atualizou, até daqui a pouquinho, Cristiano Vilela e Dora Kramer. A situação já estaria pacificada? Será que esse é o termo correto ou não? É uma confiança política de que o nome vai ser aprovado, como o André nos traz. Dora? Eu já ia te perguntar, é comigo? É claro. Comigo. Olha só. Aí várias hipóteses, né? Porque lembra que tinha ficado de tudo se ajeitar quando o presidente Lula e o presidente do Senado se encontrassem, conversassem para parar as arestas e tal. Não se sabe, não se tem notícia dessa conversa. Se ela aconteceu, foi secretíssima. Agora, algum tipo de sinal verde, certamente o presidente Lula recebeu, não só aquele do MDB fazendo avaliação de que, olha, o clima está melhor, algo mais forte. Bom, essa é uma hipótese que eu considero a hipótese mais factível. Tem outra também, o presidente Lula pode ter decidido entregar para Deus. Diante de uma leve melhora lá no ambiente dos senadores, jogou a questão, pode ter resolvido jogar a questão para o colo do Davi Alcolumbre. Ele que se vire com desgaste de ficar mantendo o Supremo só com 10 ministros, quando a composição é de 11, com 10 evidentemente prejudica os resultados. Agora, se é para especular, ainda tem a hipótese de que o Alcolumbre pode ter se acalmado, porque o problema dele com o governo nessa história é que o governo não indicou
o Rodrigo Pacheco, como ele, Alcolumbre, queria. Mas como as coisas estão se ajeitando entre o Rodrigo Pacheco e o Lula lá para o lado de Minas Gerais, o Rodrigo Pacheco pagando um pedágio de ser candidato ao governo de Minas como que é o presidente, para lá na frente, caso Lula seja reeleito, aí então tem indicação para o Senado. Diante dessa composição, pode ser que Alcolumbre tenha se acalmado e resolvido ceder. Fato é que, seja qual for o motivo, a história é que essa indicação vai andar e muito provavelmente vai passar. Pois é, Vilela, porque tem o prejuízo para o Supremo, mas como é que funciona regimentalmente agora? Isso depende do próprio Davi Alcolumbre, chegando essa manifestação do governo, ele tem que colocar isso para a CCJ? Como é que isso funciona? Pois é, Tiago, depende do presidente do Senado. É o presidente do Senado quem vai eventualmente encaminhar o momento do encaminhamento, o tempo que vai demorar para que possa essa nomeação, essa indicação tramitar efetivamente no Senado Federal. Nós já tivemos o próprio senador Alcolumbre, no momento da sua presidência anterior, no caso da indicação de André Mendonça, ele sentou em cima da indicação por muito tempo, por muitos meses, porque entendia que não era adequado, politicamente fazia ali o seu jogo político em relação a essa indicação. Isso pode acontecer agora. Naturalmente, a imagem que se tem, depois de tanta demora, é que, eventualmente, o presidente Lula sinta que o caminho já se pacificou. Pelo menos ele já sentiria mais firmeza em dar esse encaminhamento. Agora, ao final das contas, o poder nessa indicação, a partir desse momento, estará nas mãos do presidente do Senado. O presidente da